Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao seu devocional, o seu devocional diário. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui reunidos para trazer uma mensagem de fé, de fortalecimento e de renovação espiritual. Nada melhor do que começar o dia ouvindo uma mensagem, recebendo uma palavra de Deus, permitindo que essa palavra venha adentrar ao seu coração, para que você possa ter um dia cheio de bênção, um dia de paz, de prosperidade. Esse é o seu devocional. Eu já te convido nesse momento a você compartilhar esse vídeo, compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Fazendo assim, você está me ajudando a espalhar as boas novas de Jesus. Também não esquecendo de deixar o seu like, é muito importante, porque é através do seu like, do seu compartilhar, que o YouTube ele compreende e entende, e isso ele vai estar levando para o máximo de pessoas, vai estar apresentando no feed de notícias de diversas outras pessoas. Nós estamos nessa semana falando sobre quebra de paradigmas. O que são paradigmas então? Como já foi dito em lives anteriores, o paradigma ou um paradigma são velhos padrões que nós, ao longo do tempo, a gente vai criando em nós mesmos, aprendemos de cultura, do meio da sociedade. Muitas vezes carregamos com a gente porque aprendemos com o pai, aprendemos com a mãe, aprendemos com os avós ou com pessoas mais vividas. Jesus foi o maior quebrador de paradigmas. Diversos homens na Bíblia tiveram que, em algum momento, quebrar algumas regras, não regras certas, mas algumas que eles precisaram mudar. Em nossa caminhada é necessário muitas vezes nós mudarmos alguns conceitos para que a gente melhore a nossa visão e a nossa vida. Muitas pessoas precisam mudar a sua visão, precisam entender que Deus ele trabalha de uma forma diferente para poder modificar o nosso meio, para poder transformar a nossa vida. Eu quero nessa manhã falar sobre a quebra de paradigmas da religiosidade. Infelizmente, no tempo de Cristo, havia muito essa discrepância no meio da sociedade. Muitas pessoas não se associavam aos gentios. A grande maioria das pessoas apenas eram amigos dos judeus. Mas quando se tratava de povos que não eram judeus, eles não queriam ter amizade nenhuma com eles. Jesus veio para mostrar para a humanidade que não havia um grupo específico de pessoas. Deus, o Pai, ama e naquele tempo já amava todas as raças, línguas, povos e nações distintas que haviam naquela época, como também hoje. A quantidade é muito maior do que a quantidade de habitantes quando Jesus esteve aqui na Terra. E eu quero compartilhar a partir do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos desse capítulo, que é o capítulo-chave para o nosso devocional desta manhã. Vou estar lendo a partir do versículo 9, se você puder, eu creio que você pode, abra sua Bíblia para que nós possamos ler juntos. Capítulo 10 de Atos, a partir do versículo 9. Diz assim: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em um êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e
coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus lhe purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Parando aqui para a gente refletir já de antemão, há ocasiões em nossas vidas em que Deus vai mostrar algo primeiro para poder nos levar para a direção que Ele deseja. E claro, sempre foi assim. Deus ele trabalha na mentalidade do homem para que o homem possa entender qual é o propósito e a finalidade de Deus estar usando aquele momento. Foi assim com Abraão. Abraão, ele teve que sair da sua terra, sua parentela, terra dos pais, onde ele estava no seio familiar, e ele precisou ir para uma terra que ele não conhecia. Era uma terra que Deus havia prometido dar, e Deus disse: eu vou te dar, Abraão, essa terra. Mas Abraão tinha que sair apenas confiando em Deus. Nesse exato momento aqui, essa cena acontece por 3 vezes, mas Pedro se nega a comer esses répteis, esses animais, esses quadrúpedes e essas aves. No entanto, Deus já estava falando para ele que havia algo que, logo em seguida, ele deveria mudar a mentalidade. Era exatamente os homens que Cornélio, que era um centurião, um soldado que tomava conta de 100 outros soldados, um homem responsável por uma guarnição de 100 soldados. De imediato, Pedro, não entendendo o que estava acontecendo, mas logo em seguida acontece exatamente isso. Por quê? Cornélio, ele não era considerado para o judeu uma pessoa pura, em que um judeu poderia conversar, porque Cornélio era um homem de uma outra raça, era um homem de uma outra nação, e para Pedro ainda estava inserido na mente de Pedro ainda esse processo, embora Pedro agora já tenha o poder do Espírito, mas ainda lhes faltava o discernimento ainda de entender que Deus nunca faz acepção de pessoas. Nesse momento, Deus envia uma imagem, uma forma, e a Bíblia diz que um êxtase, como se ele estivesse meio que sonhando, mas uma visão. E ele vê nesse lençol toda espécie de quadrúpedes, aves, e ele diz: Senhor, eu nunca comi algo imundo. E Deus disse: olha, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Exatamente uma figura relacionada ao que logo em seguida ele deveria fazer. Isso continua no versículo 18. Chamando, perguntaram ali se estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio, e ele é homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que eu chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e hospedou aqueles homens. Pedro, ao ver a imagem que Deus colocou sobre a sua visão, ele começa a mudar os seus conceitos, seus velhos paradigmas. Um dos paradigmas que eu quero citar nesta manhã é o paradigma da religiosidade, que fecha os olhos espirituais, não entendendo que há um processo. Então, devemos quebrar esse paradigma da religiosidade, que fecha os nossos olhos espirituais.
Quando Pedro ainda vê aquele lençol descendo com aves, quadrúpedes, ele acha imundo, porém Deus o santificou e disse: não há imundícia naquilo que eu o santifico. São paradigmas como esses que nós devemos também quebrar no dia a dia, pois muitos estão sendo condicionados a essa velha crença, uma velha crença muito arcaica, onde a gente precisa ter esse conceito mais natural a respeito de Jesus. O quanto Cristo ele se coloca mediante as circunstâncias, onde ele também foi, claro, o próprio Cristo, o maior. Ele foi o maior quebrador de paradigmas. Ele nos deixou ensinos básicos, intermediários e profundos para nós entendermos. Mas o texto continua, no versículo 23 em diante. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Como eu já disse, a acepção de pessoas naquele tempo era algo visível e notável por qualquer pessoa. E não era como há 300 anos atrás, há 500 anos atrás, ou há 100 anos, ou há 50 anos, como foi nos Estados Unidos, e ainda como é ainda, hoje em muitos lugares, ainda há essa objeção, ainda há essa inquietação no coração do homem por achar muitas vezes que é melhor do que o outro, que é mais especial do que o outro. O segundo paradigma que eu quero que você comece a quebrar é exatamente achar que nós somos melhores do que os outros, porque de repente a gente segue a Jesus e nós achamos que somos melhores do que as pessoas, porque eu sou de Jesus, fulano não é de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos compartilhar a palavra com todas as pessoas, e é o Espírito quem convence o coração interior dessa pessoa. Então, não se ache melhor do que os outros. Quebre esse paradigma. O terceiro paradigma é que nós não devemos nos achar que somos santos e as pessoas são impuras, as pessoas são pecadoras. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos pecadores regenerados, que a cada dia estamos caminhando com a nossa vida para diante da cruz, mas uma vida regenerada porque pedimos perdão e recebemos de Cristo a sua misericórdia. Por isso que Pedro lhe faz essa pergunta: posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Versículo 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bem que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Que tremenda visão, que tremendo coração esse Cornélio, esse homem teve. Nesse momento eu posso dizer que o coração dele era maior do que o coração de Pedro. Porque embora Cornélio soubesse que não poderia ter essa aproximação a Pedro, ele dobrou seu coração para entender que a humildade é muito maior do que a religiosidade.
do que as tradições que muitas vezes nos cegam. E o quarto paradigma que nós temos que quebrar é o da acepção de pessoas. Toda raça precisa de Jesus. Todo ser humano precisa de Jesus. Todos, sem exceção. O sexto, aliás, o sexto não, agora o quinto ainda, é que nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito de Deus. Ouvir quando o Senhor fala e obedecer sem hesitar. Se Pedro tivesse aqui hesitado e não querer ir, ele estaria desobedecendo, mas a obediência dele trouxe libertação e salvação à casa de Cornélio. Versículo 34 em diante diz: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Em tudo nós vemos aqui o poder de Deus, a presença de Deus. Agora eu quero ir para o versículo 44 em diante. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E aqui, amados, devo concluir o nosso devocional, deixando para que você possa também ler o capítulo 10 de Atos inteiramente, mais uma vez refletir sobre você, sobre nós, sobre o eu. Será que não estamos fazendo acepção de pessoas por conta da religiosidade? De repente, nós somos uns cristãos muito religiosos. Somos evangélicos, muitas vezes religiosos, tradicionais, católicos tradicionais, não abertos à renovação espiritual, à transformação espiritual. Evangélicos também muitas vezes fechados, que não querem amizade com as outras pessoas, que fazem acepção de pessoas. E Jesus não ensinou isso, ele mostrou para Pedro aqui que ele não faz acepção de pessoas de forma nenhuma. Ele aceita o coração quando se arrepende e muda, ele aceita seu coração. E que nesta manhã o seu coração esteja aberto para que o Espírito de Deus ele toque e fale sobre o seu coração, te dando paz interior que você precisa e te abençoando nesse dia. Eu quero orar por você, Pai querido e Senhor. Eu abençoo essas vidas, Pai, com a Tua palavra, com a Tua presença. Que esses paradigmas da religiosidade não venham impedir essas pessoas de verem, Pai, a verdade. E serem, Pai, verdadeiramente, Senhor, homens e mulheres que tenham dentro de si o Espírito de Deus, que tenham dentro de si a sabedoria e o discernimento para ajudar com que outras pessoas também, elas cheguem ao pleno conhecimento da palavra e sejam transformados por esta palavra. Eu oro abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez compartilha esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Você pode estar contribuindo com este canal. Eu espero você amanhã novamente aqui nesse mesmo horário. Deus te abençoe e até lá.